querido amigo, bom dia, feliz sábado, tudo bem? É uma alegria enorme nós estarmos aqui para podermos compartilhar mais um momento de adoração com você. Eu gostaria que neste momento você se ajeitasse, talvez está um pouquinho frio, você ainda está com cobertor, ainda está deitado, ou você já acordou, já levantou as crianças, já foi para a sala, já se reuniu com a sua família para adorarmos a Deus neste momento. A minha vontade era de estarmos na igreja. A minha vontade era agora, às 9 horas, nós estarmos adorando ao nosso Deus maravilhoso. Eu queria te dar um abraço, poder te chegar mais perto de você, mas infelizmente nós ainda estamos enfrentando essa crise. Mas que bom que você conectou, que bom que você está aí conosco. Eu gostaria de convidar você a cantar, a louvar esse Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar? A lição dessa semana vai dizer a respeito do que Jesus e os apóstolos criam na palavra de Deus. E você? Você crê? Por isso, se você crê, se você realmente crê somente na palavra, eu gostaria de convidar você agora a louvarmos e a cantarmos a música Eu Creio. Há de um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, o mesmo amor daquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, há de um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, o mesmo amor daquela geração. Eu só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício.
que possamos crer somente na palavra, amém? Para darmos início ao estudo da lição daqui a pouco que teremos, eu gostaria de convidar você a curvar a sua fronte para falarmos com o nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado. Infelizmente nós ainda não estamos na tua igreja, mas nós estamos fazendo a cada sábado o nosso lar numa igreja. E por isso neste momento a igreja está pronta para recebermos os teus ensinos, a tua bênção nesta manhã de sábado. Por favor, Senhor, cuida de nós. Obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo cuidado que o Senhor deste para aquelas pessoas que estão na linha de frente. Por favor, Senhor, obrigado por ter protegido as pessoas do grupo de risco. Obrigado, Senhor, por se apresentar a nós e dizer àquelas pessoas que estão com medo: não temas, de cuidar dos que estão feridos, de amparar aqueles que estão necessitados. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Prepara-nos o nosso coração para o estudo da tua lição, da tua palavra nesta manhã. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós agora daremos início à recapitulação da lição com o Lúcio, com a Sandra e com o Elias. Por isso, querido amigo, eu gostaria de agradecer você por nos acompanhar nesta manhã. Seja muito bem-vindo. Os nossos amigos aqui de perto, os amigos de longe, que Deus possa continuar abençoando você. Você percebeu que nós estamos aí num cenário novo? Então, nós mudamos esse cenário justamente para atendermos melhor você que está nos acompanhando. Eu espero que o áudio esteja melhor para você que está nos acompanhando aí, e por isso nós preparamos algo mais simples, mas para que você realmente não tenha dificuldades em ouvir, em escutar os comentários a respeito da lição desta manhã. Amigo, pega a sua lição. Este é o momento de estudarmos, de recapitularmos aquilo que você estudou durante toda a semana, e por isso pega a sua Bíblia, porque nós daremos início ao nosso estudo desta manhã. Eu gostaria de introduzir este momento lendo uma citação do livro Grande Conflito, na página 237, que diz o seguinte: as verdades da palavra de Deus são um escudo contra os enganos de Satanás. A negligência dessas verdades abre as portas para males que hoje são disseminados pelo mundo. Que tal eu e você abrimos a palavra nesta manhã para nós não sermos enganados com as artimanhas de Satanás? É com você, Lúcio, com você, Sandra, é com você, Elias. Deixe o seu comentário, participe conosco do que você mais curtiu, mais gostou na lição dessa semana. Nós então agora começaremos as lições da Bíblia. Bom dia, um feliz sábado. Que bom que você está conosco de novo nesta manhã de sábado para nós juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nós chegamos à terceira lição desse trimestre, hoje o título: A Visão de Jesus dos Apóstolos acerca da Bíblia. Você é bem-vindo, toda a sua família, para estudar conosco nesta manhã. Aproveite, você pode comentar aí também no nosso chat qual o ponto que mais chamou a sua atenção na lição desta semana. Hoje estou novamente aqui com os meus dois convidados, a Sandra e o Elias. Bom dia, sejam bem-vindos, um feliz sábado. Muito bom ter vocês aqui novamente para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. E nesta semana, então, nós vamos ver a visão de Jesus e dos seus apóstolos. Como é que eles viam a Bíblia? Nós já comentamos, algumas pessoas desdenham da Bíblia, né? Algum grupo, por exemplo, de feministas, diz que a Bíblia é só escrita por homens, é machista e tal. Então tem inúmeras correntes aí.
mas nós vamos ver durante esta semana como é que Jesus e os seus apóstolos viram a Bíblia. Quero só passar para vocês aí a visão da nossa igreja, da Igreja Adventista sobre a Bíblia. A Igreja Adventista, ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E já na sua primeira crença fundamental, ela crê que a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento, é a palavra de Deus que vem para trazer salvação ao homem. Elias, e aí? Jesus em algum momento confirmou a Bíblia? Com certeza, a gente pode até ver aqui, Lúcio, no verso para memorizar, quando Jesus ele fala lá em Mateus 4, versículo 4, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A mesma importância que o alimento tem para o ser humano, Jesus ele coloca a palavra dele, a Bíblia, né, na mesma igualdade. Então a gente vê a importância. O ser humano sem alimento, ele não consegue sobreviver, né? E sem a palavra de Deus também, nós não conseguimos viver. Viver de que forma? O plano, o propósito que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia é o nosso guia e é muito importante. Se Jesus ele deu toda essa importância, né? Assim como nós precisamos de um alimento para nos alimentar, precisamos também dessa mesma importância, nos alimentarmos de forma espiritual, simbólica da palavra de Deus também, para que a gente possa ter vida e vida em abundância. Sandra, mas na época de Jesus, a gente não tinha a Bíblia como temos hoje, né? Com essa divisão, todos os livros Antigo e o Novo Testamento. Então, que parte da Bíblia que Jesus usou e que confirmou ali na sua época? Na realidade, feliz sábado, né? Bom dia, feliz sábado a cada um dos irmãos que está em casa aí, né? Acompanhando a lição da Bíblia, né? Nós sabemos que a Bíblia, ela tem a sua veracidade, a sua autenticidade, né? Ela é algo legítimo. Porém, na época em que Jesus esteve aqui, não existia o Novo Testamento. Existia apenas o Antigo Testamento. Então, durante vários momentos, a gente percebe e vê Jesus, não somente ele, mas também os apóstolos, mas primeiramente Jesus fazendo citações referentes a alguma coisa ou algo, algum texto que foi escrito já no passado. Nós vemos aqui vários relatos que Jesus, inclusive ele mesmo, né, usou dos apóstolos, né, dos profetas. Eles haviam falado, né, eles haviam testificado algo, profetizado algo, e Jesus então agora repete, mostrando então a autenticidade da Bíblia, a veracidade da palavra de Deus, né, que é a Bíblia Sagrada. Então Jesus usou unicamente o Antigo Testamento. O nosso guia de estudos, aqui na parte de domingo, ele traz aí como título duas palavras, uma frase bastante conhecida na nossa igreja, marcante, nós temos até hoje um programa de TV com esse nome, né? Está escrito. Jesus, a gente pode ver que ele usou a Bíblia, né, como seu guia pessoal de sua conduta, mas também ele usou para se defender, né? Aqui nós temos aqui a narrativa lá de Mateus 4, versos de 1 a 11, quando Jesus ele vai ali ao monte, né, para o deserto, para jejuar, e passa ali 40 dias e 40 noites, e então o inimigo se aproveita dessa situação e vai ali para tentar Jesus, né, para levar algumas provações e tentações para Jesus. E Jesus usou a palavra de Deus, né, para se defender, né, Sandra? Usou o está escrito. Eu achei muito interessante, ao estudar a lição, né, a gente sempre tem algumas coisas que a gente consegue pegar, né, tanto nas redes sociais em si, né, e sempre a igreja, o pessoal tem dividido também alguns comentários, né, de alguns pastores, né, da nossa igreja. E essa semana eu ouvi muito a palavra, essas 4 palavras: validade, autenticidade, veracidade e autoridade. Ou seja, quando Jesus ele falava, ele tinha autoridade. Mas quando Jesus dizia está escrito, lembra do que foi dito aos antigos, né, aos nossos antepassados? Então assim, ele trazia uma veracidade daquilo que foi dito. Ou seja, ele fazia uma confirmação. Olha, foi dito, mas ainda eu continuo da mesma forma, né? A gente percebe isso bem claramente aqui em Mateus 4, quando Jesus é tentado.
Quando Satanás fala para ele assim, ó, mande dar ordem, né, aos teus anjos, né, se jogue daqui, e o próprio Jesus fala, né, para ele assim, não tentarás o Senhor teu Deus, né. Então a gente vê que ele traz essa veracidade da palavra de Deus. Ele mostra essa conjunção, né, do que ele está vivendo com algo que já foi escrito, com algo que já foi passado, que já foi falado, né. Elias, a Sandra até tocou nesse ponto aí que eu queria comentar contigo. Satanás também usou a palavra, né? Sim. Satanás também usou a palavra e falou para Jesus, mas ele vai te proteger se você se lançar daí. E aí, como é que a gente vai poder descobrir se é Satanás falando, se não é? Aqui a gente pode ver o texto fora do contexto, cria um pretexto, né? E aí cria problemas. Hoje, infelizmente, existem muitas denominações, esse é um dos motivos. Existem muitas pessoas que estudam este livro, que é a Bíblia, né, Sagrada, só que aí eles pegam um texto isolado ali, se baseiam naquilo ali, e aí formam uma denominação e tudo, e ensinam de forma que não é correta, de forma errada, né? E aqui Satanás ele tentou da mesma forma. Ele aproveitou de uma situação de fragilidade física de Jesus, 40 dias sem se alimentar, ele falou assim, agora, né? Agora que eu vou conseguir fazer com que ele peque. E na verdade, Jesus ele realmente estava frágil, como ser humano fisicamente, mas espiritualmente ele estava muito forte. E é isso que nós devemos hoje preocupar, buscar, né, nos fortalecer espiritualmente. Tem um comentário aqui, Elias, só cortando um pouquinho, até que no comentário aqui fala assim que Jesus estava na sua condição humana mais fraca, nesse momento que ele foi tentado por Satanás. Ou seja, ele estava completamente fraco. Era um momento que talvez qualquer um de nós tivéssemos caído, né? Sim. Mas aí ele estava buscando aonde? Ele estava buscando poder, né? Quando ele fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele estava alimentando o espiritual. Então ele tinha forças, talvez até para passar mais do que aquilo ali, mas Deus sabia das condições físicas dele, né? Porque ali estava o humano divino, né? Vamos dizer assim, mas ele estava totalmente encarnado como ser humano ali naquele momento, né? Então o que fala que ele estava na condição mais fraca dele, né? No momento. Eu creio que aqui fica uma lição muito preciosa para nós, né? Observar as Escrituras com muito cuidado, né? Satanás conhece também muito bem a Bíblia, as Escrituras, e pode usar textos como esse, né? E tem usado, como Elias já colocou aí, para o surgimento de tantas religiões que nós temos hoje aí. Então a gente precisa ter esse cuidado ao estudar a palavra de Deus, ao comparar verso com verso, para que a gente não possa cair nas armadilhas do inimigo, porque ele tem aí a intenção de derrubar, né, todos aqueles que se aproximam de Cristo e que buscam estudar a sua palavra. Aqui demonstra, né, que na realidade a nossa base é a palavra de Deus. Nós vemos que Jesus, quando ele foi tentado, durante 3 vezes ele repete, está escrito, né? Ele repete algo que já foi escrito. Então, assim, ele deixa claramente aqui que para nós podermos lidar com os ataques do inimigo, com os ataques de Satanás, é somente pelas palavras de Deus. Então, quando nós estamos fundamentados na palavra de Deus, nós conseguimos sair de várias tentações. Nós conseguimos ser mais fortes, porque nós estamos alimentando espiritualmente. Gostaria de destacar aqui uma parte que eu achei muito interessante também, e Sandra também, é que Jesus ele poderia ter usado outro argumento. Ele não precisava ter usado a Bíblia, se ele quisesse. Ele falou assim, Satanás, quando ele viu ali a questão da dúvida, por quê? Porque logo antes daquilo ali, o que tinha acontecido? Ele tinha acabado de ser batizado e do céu, o próprio Deus falou assim, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, né, em outras versões. Então ele já sabia quem que ele era, né? Então ele poderia ter falado assim, não, mas eu falei assim, esse aqui não é um anjo de Deus, né? Porque Satanás ele apareceu como um anjo de luz. Ele não apareceu da forma real na situação que ele está neste momento, entendeu? Depois do pecado. Então ele poderia ter tido outro argumento, assim, Jesus poderia ter falado assim, não, mas você sabe muito bem que eu sou Jesus. Eu não preciso provar para você porque eu sei que eu sou Jesus. Eu sei que eu sou o Filho de Deus, né? Então ele poderia ter tido qualquer outro tipo de argumento fora, sem usar a Bíblia, sem usar a palavra de Deus, mas que nós podemos ver que Jesus, ele usou a palavra de Deus, ele usou como exemplo para cada um de nós, como a Sandra acabou de comentar. Se a gente quer ser vitorioso em meio às tentações que sobrevêm sobre cada um de nós, a gente precisa usar este livro também. Será que no momento da tentação, no momento da dificuldade, será que a gente vai recorrer à Bíblia? Porque se a gente tiver essa atitude, assim como Jesus teve,
a gente vai sair vitorioso, da mesma forma que ele saiu. A questão do recorrer, porque nós sabemos que Jesus, ele era sábio, uma pessoa muito sábia. Ele era riquíssimo em sabedoria, então ele poderia ter usado alguns argumentos dele mesmo. Só que o mais interessante é que a submissão à palavra de Deus, ela se transforma numa verdadeira adoração. Então, se ele quisesse mesmo mostrar que estava adorando o verdadeiro Deus, ele precisaria usar a própria palavra de Deus para se defender. É o que nós temos que fazer hoje. Com certeza, né? A gente vê Jesus fazendo essa defesa da palavra de Deus, da Bíblia, em todos os momentos. Em alguns ele vivendo, né, a própria lei, vai combinar com ele morrendo na cruz, e em outros momentos ele citando. Nosso guia aqui de estudo na parte de segunda-feira traz para nós Jesus e a lei. E é interessante porque algumas religiões hoje, elas dizem que Jesus aboliu a lei, né? Que não é mais necessário cumprir a lei, que nós estamos vivendo no tempo da graça, que Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário. Mas a gente vê nos textos que nós estudamos durante a semana, que estão aqui na parte de segunda-feira, que em nenhum momento Jesus aboliu a lei, não é isso mesmo, Denise? Sim, com certeza. Essa lei, na verdade, é Jesus, eu coloquei até aqui no título aqui, que Jesus é a lei do amor, porque realmente a lei de Deus, ela reflete também o amor dele por cada um de nós. Porque quem ama, protege, e a lei dele serve para nos proteger. Não somente os 10 mandamentos, mas nós temos 2 pontos hoje que eu acredito, pode ser que tenha mais, mas eu vou colocar aqui meu ponto de vista. Talvez seja mais difícil para as pessoas aceitarem no geral, que é a questão do sábado nos 10 mandamentos e as leis de saúde também, que está ali no Levítico 11. Né? Então, nós podemos ver aí que a lei, ela serve para nos proteger, né? Mostra aí um Deus de amor que se preocupa com cada um de nós, e na verdade, sem lei, viraria tudo uma bagunça. O nosso mundo seria todo desordenado. Se na minha casa também não tiver regras, como lei também, que são regras também, vira uma casa toda desordenada. Então a lei, ela vem para organizar tudo, manter tudo em ordem. Assim como no céu existe uma ordem, existe leis ali também, aqui na terra também. Isso aqui vem como exemplo, como uma demonstração de amor também e proteção pelos seus filhos. Por isso que Deus, ele expõe a lei dele também, para mostrar que ele nos ama, que ele nos protege, que ele se preocupa com cada um de nós. Mateus capítulo 5, versículo 17, né, que está baseado aqui o texto. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Em algumas traduções vão dizer abolir, outras aberrogar e outras cancelar. Essa cancelar deixa bem mais claro, né, para as pessoas, porque às vezes a gente, é a questão do texto, né, fora do contexto, para gerar pretexto. Mas quando nós vamos mesmo entender o que a palavra abrogar significa, o que significa revogar, nós entendemos que na realidade essa palavra revogar é anular os efeitos. Só que Jesus diz o seguinte: não pense que eu vim revogar. Eu vim para cumprir. Então ele deixa bem claro que ele não tinha nem o desejo, nem o interesse de anular os efeitos da lei. Pelo contrário, cumprir tudo aquilo que foi dito pelos profetas, né? Pelos passados, pelos antepassados. Então ele veio simplesmente cumprir aquilo que foi dito. E aqui também, rapidamente aqui falando, é porque existem 2 leis, né? Nós temos as leis cerimoniais e temos a lei moral, né? Que são os 10 mandamentos. Então, Jesus, quando ele fala assim, eu vim aqui para cumprir, é porque realmente ele veio para cumprir. Por quê? Porque todas as vezes no passado, quando a pessoa pecava, ela tinha que levar um cordeiro para que fosse morto pelo pecado dela. E esse cordeiro simbolizava quem? Jesus. Né? Então Jesus, ele veio para cumprir. Quando ele veio e morreu na cruz por cada um de nós, por todos os seres humanos, aí ele cumpriu. E além dele vir para cumprir, ele veio para ensinar também, porque a forma que era exposta a lei dele, principalmente, nós podemos ver na guarda do sábado, era um fardo muito grande que era insuportável para qualquer ser humano observar, guardar. Né? Então ele veio para ensinar, veio para cumprir, veio porque os profetas no passado pegavam e falavam tudo o que ia acontecer, e ele veio e cumpriu tudo direitinho como tinha sido dito no Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles usavam naquela época. Então hoje a gente não pode entender dessa forma, a lei foi abolida, então se a gente abolir a lei, tirar a lei, então vira tudo fica tudo desordenado.
né? Vira uma bagunça total. Fala assim, agora eu posso fazer o que eu quiser e tudo, não tem lei mais, Jesus já morreu na cruz, mas não é dessa forma. Por isso que a gente tem que realmente estudar, porque um texto que fala do contexto, né, vira bagunça, vira um pretexto para você causar problemas e divisões aí na mente das pessoas e na sua própria mente também. Que aí você passa a ensinar essas coisas, né, então acaba causando uma confusão mental nas pessoas aí, usando a palavra de Deus. Você pode imaginar, por exemplo, você que está em casa também, pode raciocinar agora comigo. Imagine o sofrimento que Jesus passou, né, a humilhação que ele passou, a dor física, tudo que ele padeceu, e aí eu vou revogar a lei, não precisa se cumprir a lei. Então, se ele fosse para revogar a lei, não precisar cumprir, ele não teria que passar pelo que passou, o sofrimento. Poderia ir lá do céu mesmo, revogar a lei, pronto, não é mais necessário. Então, ele veio e cumpriu, né? E em nenhum momento temos na Bíblia algum texto que dá base para que a lei fosse revogada ou que tenha sido revogada. Eu quero fechar aqui, para segunda-feira, o último parágrafo que traz um texto da escritora Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, páginas 39 e 40, que diz assim: Cristo apontava as escrituras como de autoridade inquestionável e devemos fazer o mesmo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como termo de toda polêmica e fundamento de toda a fé. Então era assim que Jesus via a Bíblia, como a palavra de Deus, inquestionável, irrevogável, e assim que nós também, como seguidores de Jesus, nós devemos ver, né? O nosso guia aqui na parte de terça-feira fala que Jesus está presente em todas as Escrituras, né? Ele confirma as Escrituras, e as Escrituras, todos os livros confirmam Jesus, não apenas o Novo Testamento, com os apóstolos, alguns que conviveram com Jesus, os profetas antigos, mas toda a Escritura, ela confirma, ela afirma que Jesus tem autoridade sobre todos nós, e é sobre Jesus que esta palavra de Deus, ela vem até nós. Como é que você vê aí, Elias, esse contexto aí de todas as Escrituras atestando e confirmando Jesus como nosso Salvador pessoal? A lição, ela mostra para cada um de nós que todas as vezes que é citado, que Jesus ele cita as Escrituras, ele usa isso aí de uma forma para poder ensinar ali os discípulos, né? Jesus ele usa as Escrituras para ensinar as pessoas, né? Para ensinar grandes lições, lições eternas e lições naqueles momentos que eles precisavam ali. Então, Jesus ele está em toda a Escritura, ele é o autor principal, ele é o ator principal ali, o autor principal das Escrituras, né? E a gente pode ver ali a importância, né? Ele até que nós podemos ver aqui na parte de terça-feira, né? Que ele usou ali os livros de Moisés, né? Foi usando ali os livros de profecia, né? E para que ele usou isso aí? Para mostrar para os discípulos, porque Jesus havia morrido, e eles haviam esquecido das coisas que Jesus tinha falado, e Jesus, depois que ele morreu, ele vai e se encontra com os discípulos, e os discípulos não o reconhecem. Aí Jesus pega e começa a citar ali alguns livros, fala assim, mas vocês não lembram o que os profetas diziam, né, que ele realmente viria, morreria e no terceiro dia ele ressuscitaria? Porque aquilo ali tinha acontecido e eles ficaram tão fragilizados que eles esqueceram totalmente, né, do plano da salvação, do que Jesus várias vezes também tinha falado com eles. Aí Jesus mais uma vez tem um encontro com eles e começa a ensinar para eles dentro das Escrituras, né? As Escrituras é a base, a gente pode ver que é a base. Jesus ele usou as Escrituras como base de ensino, para que as pessoas pudessem entender qual realmente era o plano e o propósito dele também aqui na terra. Os seus discípulos entenderam a partir das Escrituras, e as outras pessoas que foram ensinadas por ele também entenderam a partir das Escrituras, porque eles também usaram as Escrituras. Interessante aí também, Sandra, a oportunidade, né, dos discípulos, né, de aprender ali do Mestre, de Jesus mesmo. E aqui a lição cita aqui Lucas 24, 44, 45, tem um momento que Jesus diz assim mais ou menos para eles: são de mim que as Escrituras testificam, né? Então os apóstolos, os profetas antigos falaram que o Messias viria, que iria morrer,
E aí ele chega a dizer assim para os discípulos, os seus apóstolos, são de mim que elas testificam, né? Palavras que valem até nós hoje. Mas isso era para os apóstolos ali que estavam com Jesus, uma confirmação muito grande também de que ele era realmente o Messias, o Filho de Deus. Né? Sim, é interessante esse capítulo de Lucas 24, essa história dos discípulos na estrada de Emaús, né? Indo para essa pequena aldeia. E nós vemos que durante todo o caminho, o percurso, né? Jesus, a palavra de Deus fala que expôs para eles, a partir de Moisés, desde Moisés, ele foi falando, foi mostrando para ele tudo que falava a respeito dele. E aí, de repente, quando ele está já em casa com os discípulos ali, né? Naquele momento ali, Jesus fala assim, ó, no versículo 44, Jesus fala assim, ó, são estas, todas essas palavras que eu falei com vocês durante o caminho, né? Eu falei com vocês quando eu estava com vocês. Eu acredito que Jesus ainda pensou assim, não foi exatamente isso que eu havia dito? Foi a partir daquele momento que os olhos deles se abriram, né? Que eles compreenderam, entenderam que quem realmente estava falando com eles era o próprio Jesus. Porque até então, mesmo Jesus decorrendo desde lá de Moisés e contando tudo o que havia falado sobre ele, até então os discípulos ainda não tinham parado para entender ou para compreender. Na realidade, as palavras de Deus, a Bíblia Sagrada, ela testifica de quem? Do próprio Cristo, do próprio Jesus. A palavra de Deus também fala também nessa frase, né? Testificam de mim, que são elas que testificam de mim. Sim. Então as Escrituras, elas apontam simplesmente para Jesus. Desde lá de Adão e Eva, lá no Éden, já apontava para esse Jesus. A partir do momento ali que foi sacrificado um cordeiro, né, ali para que pudesse dar roupa, né, suprir as necessidades, naquele momento, necessidade física de Adão e Eva, ali já mostrava que um cordeiro ia morrer, que alguém ia morrer. E a gente vê ali em Êxodo passa muito, a gente vê em Salmo, e aí vem decorrendo, né, e foi exatamente isso. Às vezes, isso nos leva a pensar de uma forma, talvez mostrando o que nós até falamos semana passada, se não me engano, a respeito da questão de que a veracidade de tudo isso que aconteceu com a morte de Cristo já havia sido escrito no Antigo Testamento e aconteceu, né, estava consumado, como o próprio Jesus, né, ao entregar o Espírito dele, ele diz, está consumado, ou seja, está feito, né, tudo que foi falado sobre mim, ao meu respeito, que eu iria morrer, né, aí a gente percebe, então, a certeza de que Jesus vai voltar. Porque até então, havia se cumprido tudo que foi dito pelos profetas, e agora falta cumprir a volta de Cristo. E nós aguardamos esse momento. Agora eu fico imaginando, será que nós então, como os discípulos no caminho de Emaús, às vezes expondo ali, nós ouvimos pregar, nós temos ouvido tantas pregações, tanto tempo na igreja, falando, e às vezes nós podemos ser pegos de surpresa como os discípulos ali no caminho de Emaús. Mas será que é Jesus mesmo, né? E às vezes a gente nem entender quando Jesus vier nas nuvens do céu, não estamos preparados para subir com ele. Esse é um momento em que a gente deve estudar com muita atenção a Bíblia, a Palavra de Deus, e como a gente já tem comentado até nas lições anteriores, de toda a circunstância que se encontra o mundo hoje, é tempo de nos apegarmos às Escrituras para não sermos surpreendidos. Né? Então, qual que é a minha expectativa hoje? Eu estou esperando só coisas materiais, só bens materiais, ou eu estou realmente esperando a volta desse Jesus, né? O cumprimento dessa promessa maravilhosa? Elias, Jesus, nosso guia de estudos na parte de quarta-feira, ele confirma a história. Do ponto didático, isso já é muito interessante, mas mostra para nós também que Jesus conhecia a Bíblia realmente, ele conhecia a palavra de Deus, onde na caminhada dele com os discípulos, com seus apóstolos, ensinando os discípulos, como você já até colocou anteriormente, em vários momentos ele cita a Bíblia, ele cita personagens, fatos históricos, confirmando o que já havia dito para afirmar ali o conhecimento do povo, né? E em algum momento, lá com seus discípulos, ele cita, por exemplo, o profeta Isaías, né? Isaías diz, olha, esse povo me louva com seus lábios, com sua boca, mas seu coração está longe de mim. O que você pode trazer mais para a gente de colaboração aí da parte de quarta-feira? Na parte de quarta-feira eu achei muito interessante, eu até tinha comentado sobre isso aqui, a questão de realmente Jesus ele citar as Escrituras como ensino, né? Para lembrar também, às vezes estava acontecendo algum fato, alguma situação ali, Jesus queria ensinar para os discípulos a forma correta de agir, de entender, de compreender, ele pegava e citava
citava ali alguma situação que tinha ocorrido no passado dentro das Escrituras, né? E aqui nós vemos várias citações aqui, na pergunta de número 5 aqui, na parte de quarta-feira, a gente vê várias citações aqui de acontecimentos que Jesus esteve citando ali para os discípulos, né? Eu achei muito interessante essa questão aqui de usar a Bíblia, né? Porque Jesus ele sempre usou no tempo que ele esteve aqui, ele sempre usou a palavra de Deus para poder ensinar para os discípulos. E a gente pode ver algo muito interessante, como a Bíblia ela é completa, porque a Bíblia ela abre a mente de cada um de nós, através do Espírito Santo, né? Lógico. O Espírito Santo, ele nos dá sabedoria. Eu ouvi esses dias para trás, eu até vi uma pregação falando sobre essa questão de sabedoria. Eu ouvi uma mensagem que tinha uma escola cristã, que antes dos alunos eles fazerem algumas provas, né? Deles fazerem as provas ali, eles pegavam e tiravam meia hora antes para eles poderem estudar a Bíblia. Por que eles faziam isso? Porque a partir do momento que eles estudavam a Bíblia, a mente dessas pessoas, desses jovens que estavam ali, era mais aberta, eles adquiriam uma sabedoria maior, uma clareza maior, e aí as notas deles com certeza eram melhores, entendeu? Do que se eles não tivessem lido a Bíblia. Então Jesus ele usava ali a Bíblia para poder facilitar, porque a Bíblia ela tem uma linguagem simples também. Jesus ainda simplificava mais ainda para que houvesse a compreensão ali das Escrituras Sagradas. E quanto mais Jesus ensinava, usava a Bíblia, mais a Bíblia, as verdades bíblicas eram fortalecidas, né, e firmadas na mente ali dos discípulos também. E por mais que Jesus se esforçou, a gente pode ver, né, nessa fala da lição passada, Jesus se esforçou várias vezes ensinando para eles ali sobre o sacrifício, por que ele tinha vindo, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar no terceiro dia, e Jesus falou isso aí várias vezes para eles, fora o que estava escrito na Bíblia antes de Jesus vir, que eles já tinham acesso, e mesmo assim eles se esqueceram. Então Jesus repetiu várias vezes. Então a gente pode ver aí a importância, né, da Bíblia, o quanto é importante para dar sabedoria, abrir a nossa mente, e o quanto Jesus ele usou ela, e o quanto nós temos a oportunidade de poder usar hoje na nossa vida, no dia a dia também. E em determinado momento, com os discípulos ali, Jesus faz uma citação muito importante, que vale a pena até pelo contexto que nós estamos em nossos dias hoje. Quando os discípulos perguntam a ele ali sobre o fim do mundo, né, quando é que iria acontecer, e aí nós temos o capítulo profético de Mateus 24, mas ali, em determinado momento, Jesus cita o dilúvio, né, os tempos do dilúvio. Ele diz assim, olha, vai ser como nos dias de Noé, né? As pessoas não se preocuparam com a mensagem de Noé, não atenderam o convite de Noé e simplesmente continuaram as suas vidas da mesma forma que está. Nós temos dito que aí, o coronavírus que aí está é um dos grandes sinais da volta de Jesus. Não é o fim ainda, nós sabemos, mas é um sinal. Mas, e por outro lado, Sandra, eu vejo, por exemplo, estava lendo essa semana algumas notícias na internet, por exemplo, a quarentena aumentou o consumo de bebida alcoólica, aumentou o consumo de pornografia. Então, ao invés das pessoas olharem para esse fato, né, como um sinal, como Jesus predisse lá em Mateus 24, uma grande parte, infelizmente, não está procurando o Senhor, não está procurando o que Jesus havia dito que aconteceria e realmente tem acontecido como nos dias de Noé. Nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. Então, assim, quando nós menos perceber, Jesus vai estar voltando. Independentemente se eu queira ou não, se eu estou pregando ou não, se eu estou preparado ou não, Jesus vai voltar. Então, quando essas coisas acontecem, nós precisamos, a palavra de Deus fala assim, erguer as vossas cabeças, porque a sua redenção se aproxima, a nossa redenção se aproxima. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus ela leva a esse fim. Olha, prepare-se, isso é um momento de você se aproximar mais. Só que muitos daqueles que não conhecem, né, eles não vão fazer o que muitos de nós estamos fazendo, né? Mateus 22, 29 diz assim, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós não sabemos o que Deus é capaz. Uma coisa interessante também, falando sobre isso aí que você falou, que aumentou a pornografia, o consumo de bebida alcoólica e muitas outras coisas, né, que talvez não são divulgadas, porque eu até me lembrei do versículo bíblico aqui que fala assim que o justo continuará na prática da justiça e o injusto continuará na prática da injustiça, né? Então a gente pode ver que a Bíblia, usando a Bíblia, né, a Bíblia nos orienta tudo.
né? E nos orienta os fatos, e a gente pode ver os fatos que estão ocorrendo, tudo de acordo com a palavra de Deus, né? Então, aumenta, aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela vai aumentar aquele relacionamento, ela vai se fortalecer mais. Aquela que não tem, que nunca teve um desejo, ela vai aumentar nela também, mas é os desejos carnais, que são totalmente contrários à vontade de Deus, os planos de Deus para a vida dela. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso estudo, né? E para a gente fechar aqui, parte de quinta-feira, nós veremos agora a visão dos apóstolos, né? Quanto à Bíblia. Será que os apóstolos realmente acreditavam que a Bíblia era a palavra do Senhor? Como é que os apóstolos enxergaram a Bíblia, Sandra? Os escritores, né, do Novo Testamento, os apóstolos em si, eles abordaram a Bíblia da mesma forma como Jesus fazia. Eles sempre faziam citações também referentes a algo que já havia acontecido, que já havia passado, né? E, na realidade, o que eles faziam era uma confirmação daquilo que foi dito, né? E, é claro, também dando ênfase naquilo que Jesus havia confirmado também. Para os discípulos, né, a palavra autoritativa de Deus nada mais é do que aquilo que foi falado com autoridade pelos apóstolos, né, e que agora fazia parte de um exemplo claro, né, de como aquilo que às vezes deu errado lá, que poderia ser mudado agora, né. É como nós hoje, né, nós temos a Bíblia Sagrada. Às vezes nós olhamos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós olhamos apenas como algo histórico que aconteceu. Como no comentário da parte de sábado, trazendo para os nossos dias atuais, muitas pessoas, inclusive muitos filósofos, eles acreditam que a Bíblia ela foi algo que foi feito nos tempos primórdios, ali entre os primitivos, e que eles nada mais sabiam sobre mais nada, e aí eles resolveram escrever alguma coisa. Por isso muitos deles não creem, muitos deles não acreditam na veracidade da Bíblia. Mas nós, como cristãos, nós acreditamos que ela é sim a palavra de Deus. Agora, tudo o que tinha que ser dito, que foi falado, está aqui. É momento de nós vivermos o que está aqui escrito. É o momento. E quando nós vamos pregar, o que nós fazemos? Nós estudamos a palavra de Deus no momento que nós estamos aqui agora, por exemplo, passando para os nossos irmãos a lição. O que nós fizemos antes? Nós estudamos a Bíblia Sagrada. Nós estudamos a palavra de Deus. Então nós temos, irmãos, nós temos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento para nos dar direção, nos colocar esperança, porque nós sabemos que um dia vai acontecer de chegar que essa Bíblia não será tomada, nós não teremos mais ela em mãos. Mas aí vem a questão de que nós temos que estar com ela aqui na nossa mente. Se nós não estudarmos ela hoje, nós não vamos ter essa capacidade de poder entender ela futuramente. E nós vemos que durante todo o passado da história, nós vemos que durante várias vezes foi tomada, as pessoas elas tentaram de alguma forma minimizar a palavra de Deus como verdadeira palavra de Deus, e aí começa então a reforma. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres para que possa trazer novamente a veracidade, a autenticidade da palavra de Deus. Mesmo que por uma Bíblia, outras pessoas começaram ali a fazer traduções, começaram a escrever a própria Bíblia no punho, para que outras pessoas tivessem acesso a essa Bíblia. E hoje nós temos, irmão Lúcio, e às vezes nós não damos tanta atenção. Nós temos ela com facilidade em casa, né? Nós deixamos só em casa na estante ali aberta, mas nós não fazemos uso. E é para nós hoje. Com certeza. Comentando sobre a parte quinta também, eu acho muito interessante que os discípulos eles tiveram também um excelente professor, né? Que mestre! Eles tiveram um excelente professor. Então, aí o que eles fizeram? Simplesmente eles usaram aquilo que Jesus ensinou para eles. Eles usaram aquilo que Jesus... O que Jesus usava para ensinar para eles? As verdades bíblicas, usava a Bíblia. Então eles fizeram da mesma forma. Eles pegaram e usaram a palavra de Deus para poder ensinar para as outras pessoas. Não somente ensinar, né? Mas para confortar, transformar. O Espírito Santo fazendo o trabalho. E Jesus, quando ele foi para o céu, ele ainda mandou, né? Deixou ali o Espírito Santo como consolador para poder ajudar eles ali também nos momentos de dificuldade. Eles tiveram ali um curso ali com Jesus ali de 3 anos e meio, né? De 3 anos e meio Jesus ensinando para eles. Intensivo. Isso, e na prática, né? Na prática que muitas das vezes é melhor do que a teoria. A teoria é importante, mas a teoria sem a prática de nada vale, entendeu? Então,
Eles tiveram um excelente professor ali que ajudou a eles, né, em todas as situações, e o Espírito Santo foi completando ali também. Depois aí eles usavam a Bíblia ali, né, como autoridade, com a autoridade dada por Deus ali, e muitas vidas foram transformadas, né, pessoas se entregaram a Jesus através da Bíblia, da palavra, através do poder que eles tinham ali, que era o Espírito Santo, através deles ali, usando as Escrituras Sagradas para transformar a vida de outras pessoas e a vida deles também. Apesar do excelente professor, ainda assim não ficaram prontos, né? A morte de Jesus trouxe uma grande decepção até que eles pudessem realmente compreender quem era Jesus realmente. Mas a gente percebe, por exemplo, na época deles, em que Jesus vem, já comentamos, não tinha o que hoje nós chamamos de Novo Testamento, era só o Antigo Testamento. E Jesus, ele, como já dissemos, em vários momentos ele cita o Antigo Testamento. Hoje nós encontramos por aí algumas pessoas que dizem que não precisam do Antigo Testamento, eles só precisam do Novo Testamento. Mas quando você vem aí para o Novo Testamento, você vai ver que vários apóstolos citam o Antigo Testamento e alguns não apenas citam, transcrevem alguns versos exatamente como estava escrito lá Daniel, Isaías, é escrito aí no Novo Testamento. Então nós não podemos desprezar a Bíblia deste livro e dizer, agora só para mim basta o Novo Testamento. Ele é um todo, é dividido em Antigo e Novo apenas para facilitar a nossa compreensão. Mas todo ele é inspirado por Deus, todo ele está aí para que eu e você alcance a salvação lendo esse livro precioso. Quero agradecer aqui mais uma vez a Sandra, Elias e rapidamente para vocês fazerem as suas considerações finais sobre o estudo dessa semana. Eu gostaria só de fazer uma palavrinha, né? Questão que um estudioso, ele compilou uma lista de 2.688 referências específicas, sendo 400 delas só no livro de Isaías, 370 do livro de Salmos, 220 do Êxodo e assim por diante. E isso sem contar, na lista, algumas alusões e alguns termos, algumas ideias. É claro que o número aumentaria. Então foram referências específicas no Novo Testamento, referindo ao Antigo, foram 2.688 referências específicas. E o mais interessante é que nenhum desses apóstolos de Cristo, nenhum dos discípulos de Jesus, nenhum deles disseram ou fizeram qualquer coisa que desafiasse a autoridade e a veracidade, né, de qualquer parte da Bíblia. Pelo contrário, eles apenas confirmaram. Confirmação daquilo que já foi dito. O que eu gostaria a minha consideração final aqui é o seguinte, é que para que nós, né, é um conselho até bíblico, né, conselho da palavra de Deus, para que nós não nos achemos, né, que nós somos mais sábios do que a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje se acham mais sábias do que a palavra de Deus, né? E somente através, na verdade é ao contrário, é através da palavra de Deus que nós adquirimos sabedoria. É ela que nos traz sabedoria. E eu gostaria de ler só essa citação aqui que eu achei muito interessante, eu grifei na parte de sexta-feira. Não há santificação à parte da verdade. Você quer santificar a sua vida? Quer ser santo, quer ser puro? Está aqui, ó. Separado deste livro, que é a palavra de Deus, não existe santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude cada dia a nos firmarmos nessa verdade. Dessa forma, através da contemplação da palavra de Deus, nós seremos transformados. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém. Eu gostaria de, ao encerrar a lição nesta manhã, chamar a sua atenção para o que nós já comentamos aqui. O que Jesus disse, está escrito. Aquele momento era um momento muito desestabilizador na vida de Jesus. Ele estava com fome, ele tinha sede, já estava ali 40 dias e 40 noites no deserto. O inimigo põe à prova, questiona se ele realmente era o Filho de Deus. Mas ele, como conhecedor da palavra de Deus, ele diz, está escrito. Eu gostaria de chamar você também que você pudesse ter a Bíblia como seu guia. E a vida ela é assim, ela traz diante de nós muitos momentos de provações, de lutas, de dor.
e momentos em que somos tentados a questionar: será que Deus realmente está do meu lado? Será que Deus realmente me ama? Será que Deus não olha para mim, para o meu sofrimento? E nesse momento, quando vier esses questionamentos para abalar a sua fé, para te fazer desanimar, que você possa recorrer à palavra de Deus, possa recorrer à Bíblia Sagrada. E assim como Jesus disse, que você também tenha em mente, que você também tenha como grande fonte de esperança a palavra de Deus, e também você possa dizer: está escrito. Assim que você possa passar por momentos ruins, momentos de tristezas, mas também Satanás ele ofereceu a Jesus glórias, ele ofereceu honras, ofereceu o mundo a Jesus. E que nos momentos em que houver uma tentação para que você possa fazer algo errado, para obter alguma recompensa, que você também possa se lembrar da palavra de Deus, possa se lembrar do está escrito, e que não devemos fazer aquilo que é errado para obtermos vantagem pessoal. Que Deus te abençoe neste sábado e que você e toda a sua família seja ricamente abençoada por Ele. Um feliz sábado a todos. Muito obrigado, Lúcio, Elias, Sandra, por mais uma vez ter compartilhado conosco a lição estudada dessa semana. Para você, querido amigo, além de agradecer você por ter nos acompanhado, o desafio que eu quero deixar a você: que tal começar a estudar a lição nessa semana se ainda não estudou? E para você que sempre estuda, vamos continuar o nosso compromisso de estudar a lição junto com a palavra de Deus, para que possamos conhecer um pouquinho mais a respeito do amor de Deus e, é claro, das Escrituras. Eu gostaria de deixar alguns recados muito importantes para você nesta manhã. O primeiro recado que eu gostaria de deixar com você é que o nosso culto hoje da Missão Mineira Oeste não será transmitido por problemas técnicos. Por isso eu gostaria que você acompanhasse e continuasse conosco aí para o momento do nosso culto, da nossa adoração através da palavra. Às 11 horas nós temos um sermão também na TV Novo Tempo. Eu gostaria de lembrar você também, querido amigo, dos nossos encontros com os nossos interessados. Lembra daquelas pessoas que nós trabalhamos nessa Semana Santa? Agora é o momento de direcioná-las para a classe bíblica. Nós já tivemos uma semana de classe bíblica, mas você não perdeu muito, você apenas perdeu 2 e é possível você retornar e vê-los. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para convidar o seu amigo para participar da classe bíblica. É o momento onde o pastor Luiz Gonçalves, o pastor Raimundo Gonçalves, também o seu irmão, está expondo a palavra de Deus e alguns estudos bíblicos muito interessantes, e você não pode ficar de fora. Por isso eu vou colocar na tela o convite aí, você está olhando o convite e o horário às 19 horas, terça-feira e sexta-feira, é o nosso encontro com o pastor Raimundo Gonçalves. Chame os seus amigos para participar deste momento especial. Você não pode deixar de lado, aproveitar essa oportunidade para apresentar a palavra de Deus para o seu amigo neste momento de crise. O último detalhe que eu gostaria de falar a você é que se você tem alguma dúvida, querido amigo, querido irmão, aqui do Distrito de Patrocínio, se há alguma dúvida em relação à sua entrega, do seu dízimo e da sua oferta, é só entrar em contato comigo ou entrar em contato com o tesoureiro da sua igreja ou com o ancião da sua igreja, que ele saberá passar a você maiores informações. Eu vou deixar o telefone aí, está o meu telefone, pode entrar em contato comigo,
que nós estaremos, além de orar com você, te esclarecendo, tirando as dúvidas a respeito da sua adoração através do dízimo das ofertas. Amigo, os templos ainda estão fechados, mas a obra continua. Por isso, neste momento, nós vamos ver mais um vídeo emocionante, marcante do Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje: coração aquecido. Eu sou o pastor Yuri Gramacho, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E um dos momentos mais marcantes do meu ministério aconteceu quando eu passava nessa ponte sobre o rio Tol, na periferia da capital da Mongólia, em Nisir, cidade de Ulaanbaatar. Esse era o caminho que eu percorria diariamente para ir trabalhar no campo missionário em Nisir. Eu estava dentro de um ônibus e observava com atenção que ao longe, no meio daquele cenário, às margens do rio, havia uma casa isolada no alto de um monte. Eu tinha certeza de que dentro daquela casa havia uma família que possivelmente nunca ouvira falar de Jesus. Ao passar por aquele trecho, quando a temperatura estava a menos 30 graus Celsius, eu pude pensar novamente naquela família que vivia no alto do monte. Me lembrei do texto bíblico de Isaías, capítulo 52, verso 7, que diz: "Quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas." Eu me angustiava com o fato de que talvez não fosse possível levar a mensagem da volta de Jesus para aquela família. Os dias se passaram e, mesmo andando em várias oportunidades pela comunidade, não consegui encontrar aquele endereço, mas continuava intercedendo por aquela família em minhas orações. Só para vocês conhecerem um pouquinho a realidade da vida aqui na Mongólia, eu estou dentro de uma ger. Essa aqui é a tradicional tenda mongol, como vocês podem ver. E nós estamos aqui em um estudo bíblico. Nós abrimos alguns pequenos grupos aqui na região onde eu trabalho. E esse é um dos nossos pequenos grupos, ok? Nós iniciamos então uma campanha evangelística naquele lugar, promovendo atendimentos médicos gratuitos, cursos diversos como aulas de inglês, corte e costura e palestras sobre vários temas, incluindo o alcoolismo. Nós recebíamos uma média de 80 pessoas num pequeno galpão alugado. No meio daquelas pessoas, uma senhora de aproximadamente 80 anos se destacava por estar presente todas as noites do evangelismo, assentada logo na primeira fila. Os seus olhos brilhavam ao ouvir pela primeira vez em sua vida a história da cruz. Foi então que eu me aproximei dela, me apresentei e soube que se chamava Yandin. Dias depois, ela mesma me convidou para fazer-lhe uma visita em sua casa. Após 30 minutos de uma longa caminhada sobre as ruas cobertas de gelo, eu pude ver que ela vivia naquela casa que há tanto tempo eu buscava encontrar. Eu e minha família passamos a frequentar a casa da Yandin, fizemos dali um ponto de pregação, criamos um pequeno grupo e depois de pouco tempo, a Yandin foi batizada na maior cerimônia batismal da história da Igreja Adventista da Mongólia, quando 198 pessoas entregaram suas vidas a Jesus nas águas geladas do rio Tol, aquele mesmo rio, cenário do início desta história. Meu querido irmão, minha querida irmã, as missões mundiais têm nos proporcionado histórias de milagres maravilhosas. E é por isso que nós contamos com a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, para que possamos continuar com essa obra missionária tão importante nos confins da terra. E agora eu quero convidar toda a igreja a participar desse momento especial de adoração através dos dízimos e ofertas. Borhan taneger bolegever, boltogar, amtsatsga, utsetsge. Provai e vede. Impressionante, não? Ei, lembre-se, a dádiva nunca é maior do que o doador.
Neste momento eu gostaria de convidar você, talvez você reuniu a sua família, pegou o seu dízimo, a sua oferta, pegou o dinheirinho do seu filho, juntou, em algum momento você vai fazer a sua entrega, mas neste momento agora, eu gostaria de que você juntasse a sua família. Se você está sozinho, não se preocupe, fica aqui pertinho de mim, aí na sua tela, pega a sua Bíblia e nós vamos falar com o nosso Deus, porque nós vamos pedir uma bênção para os dízimos, para as ofertas, mas também para a palavra que nós iremos compartilhar nessa manhã com você. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Que a cada dia possamos permanecer sendo fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, fiéis aos Teus princípios, e que possamos entender que a cada momento aquilo que o Senhor nos dá é bem menor do doador que é o Senhor. Por favor, nos ensine, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade. Neste momento nós queremos pedir uma bênção especial para a leitura da Tua palavra. Que nesta manhã eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu possa falar através da ação do Espírito Santo, e que a Tua palavra possa ser falada nesta manhã. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigo, pega a sua Bíblia agora, vamos estudar a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Lucas, no capítulo 5, no versículo 1 em diante, o texto também vai estar na tela. Acompanha, diz o seguinte: aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Olha só que interessante, Jesus sempre andava com uma multidão ao seu redor. Aonde Jesus estava, as pessoas iam atrás para querer ouvir a respeito daquilo que Deus tinha a dizer. Muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram transformadas através da palavra de Jesus Cristo. E mais uma vez o texto diz que Jesus estava ali, uma multidão estava o seguindo, e quando ele chegou perto do lago de Genezaré, em outras versões, o lago ou o mar da Galileia é o mesmo, o lago de Genezaré ou o mar da Galileia é o mesmo, e aí então Jesus chega ali no mar da Galileia, e a multidão cerca, e Jesus percebeu que aquela multidão estava apertando, e ele começou a pensar: o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para que eu tenha um pouquinho de liberdade, para que eu possa falar a palavra? Ele então olha e vê alguns pescadores que estavam chegando. A Bíblia não fala, mas eu queria que você entendesse comigo, imagina comigo a situação daqueles pescadores. Nós vamos perceber ao longo do texto que aqueles pescadores passaram a noite inteira dentro tentando pegar uns peixes. E a Bíblia diz que eles não pegaram nenhum peixe sequer. Ali estavam vindo homens frustrados, chateados, cansados, não sabiam o que iriam levar para casa. Talvez estava faltando alimento em casa e eles precisavam vender aqueles peixes para pegar o dinheiro e comprar algum alimento para levar para casa, ou até mesmo um peixe para que os seus filhos pudessem alimentar. Eu fico imaginando aqueles homens então chegando agora, olhando para Jesus, e talvez olhem para Jesus e percebem o seguinte: esse homem pode mudar a nossa vida, esse homem pode ouvir o que eu estou passando, talvez ele pode atender a minha necessidade. E talvez eles vão chegando e Jesus olha para eles e olha só o que Jesus diz. Jesus entra num barco, versículo 3, e pede que eles pudessem afastar um pouco da praia, e ele assentou e começou a ensinar a multidão. Pensa comigo, Jesus então chega até eles e diz: ei, eu vou precisar de um barco desses. Me coloca aí dentro, afasta-se um pouco, porque agora eu quero falar com a multidão.
Eu fico imaginando aqueles pobres pescadores olhando para Jesus e pensando o seguinte: poxa vida, ele está preocupado com as necessidades alheias, mas ele nem sequer ouviu o que nós passamos durante toda essa noite. Poxa vida, que homem é esse? Está preocupado apenas com ele, em falar a sua palavra para essas pessoas, mas nem se ateve à necessidade nossa. Nós estamos aqui sem nenhum peixe, e ele nem sequer deu-nos atenção. Amigo, talvez eu esteja falando para alguém também, que ao olhar as atitudes de Jesus, tem percebido, ou chegou à conclusão, que Jesus está interessado em qualquer outra pessoa menos você. Que Jesus está atento às necessidades alheias, mas a sua ele não está interessado. Talvez eu esteja falando para alguém que, assim como aqueles pescadores, talvez por um minuto sequer, passou em sua mente a compreensão de que Deus não se preocupa com as necessidades deles. Ei, eu queria falar para você nesta manhã, que Deus está atento a toda e qualquer necessidade. Amém? Eu vou repetir: Deus está atento a toda e qualquer necessidade. Eu queria que você agora voltasse o seu olhar para a Bíblia. No versículo 4 em diante diz o seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha aqui para mim agora, amigo. Depois que Jesus atendeu as necessidades daquela multidão, agora Jesus diz no versículo 4 que ele então vai até Simão e diz assim: Simão, pega as redes e vamos pescar. Simão, agora eu vou dar atenção para a sua necessidade. Simão, agora a conversa é com você. Querido amigo, é interessante que nessa história, essa história nos traz várias lições. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você 4 grandes lições que nós aprendemos nessa história. E a primeira grande lição é paciência. Simão e aqueles pescadores tiveram que ter paciência a esperar o momento deles. Talvez eu esteja falando para alguém que está passando por crises, está passando por dificuldades, não sabe o que vai acontecer quando a pandemia acabar, porque você já perdeu um emprego, porque você já está perdendo o casamento, e talvez você está clamando a Deus, e Deus parece que não está atento à sua necessidade. Parece que Deus está preocupado com todos os outros, menos com você. Amigo, olha aqui. Jesus está atento à sua necessidade. Mas assim como Simão, ele quis ensinar a Simão: tenha paciência, a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. Talvez Deus também queira ensinar para você: eu não esqueci você, eu não abandonei você, mas eu quero que você tenha paciência, espere um pouquinho. É interessante que a segunda lição na história nós percebemos no versículo 4, porque depois que Jesus pediu para Simão ir pescar, Simão olha para Jesus e diz assim: Jesus, é um absurdo o que o Senhor está falando. Talvez se essa história fosse nos nossos dias, enquanto Jesus tivesse falado isso para mim e para você, talvez você ia pegar essa palavra, essa mensagem, esse pedido, essa ordem de Jesus e enviar para o seu amigo no WhatsApp, e aí você ia colocar embaixo aquela imagenzinha que nós sempre gostamos de mandar para o pessoal, né? Um quibe com um fonezinho. E aí a gente ia pôr assim: que absurdo! Que absurdo! O que Deus está pedindo para mim? De fato parece um absurdo. Olha a situação. Pedro olha para Jesus e diz assim: mestre, nós passamos a noite inteira tentando pescar e nós não pegamos nada. E o Senhor agora está pedindo para a gente ir de novo. Eu não sei se você percebe a profundidade do pedido de Jesus. Amigo, o mar da Galileia, as águas são limpas, são claras. Talvez eu esteja falando para um pescador. Aqui no nosso distrito eu conheço vários pescadores. O Milton é um pescador, o Cristiano, o Flávio. Você que é pescador, olha aqui para mim agora e me responda o seguinte:
uma água limpa, cristalina, de dia, é possível pegar algum peixe? Eu não sei muito de pesca, até gosto de pescar, mas eu não tenho tanto conhecimento assim. Mas eu percebo e eu imagino, tenho quase certeza disso, que é quase que impossível você pegar algum peixe em águas cristalinas durante o dia. Por que Pedro estava à noite pescando? Justamente que quando o sol se põe, apesar das águas do mar da Galileia serem cristalinas, à noite as águas escurecem e assim é possível pegar peixe. Amigo, quem estava pedindo para Pedro ir pescar era Jesus. Eu queria que você entendesse que Jesus não tinha nenhum conhecimento técnico. Eu imagino que não. Ele não tinha nenhum conhecimento técnico sobre pesca. E talvez Pedro, olhando para Jesus, está dizendo assim: ah, que absurdo! Ei, eu sou pescador. Você, o que é você? Você não sabe, você não percebe que pegar peixe de dia é impossível? Amigo, é assim que diz na história. Olha, eu vou repetir para você no versículo 5. Simão olha para Jesus e diz: mestre, nós trabalhamos toda a noite, mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. Olha que extraordinário. Primeira lição, paciência. Segunda lição, se você quer ver um milagre acontecer na sua vida, se você está disposto a ver a transformação, a bênção que Deus quer te dar, você precisa entender que a bênção só será possível quando nós obedecemos a palavra de Deus, mesmo que isso seja um absurdo. Talvez eu esteja falando para algum jovem que olha a palavra de Deus e percebe alguns pedidos que Deus faz a você para mudar o seu jeito de ser, para mudar o seu jeito de vestir, para mudar o seu jeito de falar. E talvez você olhe para a cultura local, olhe para os seus amigos e chega à compreensão: o que Deus está pedindo para mim é absurdo, não tem lógica. Nós gostamos muito da lógica. Aquilo que tem lógica a gente normalmente faz sem questionar. Amigo, mas algumas vezes o que Deus nos pede não tem lógica, não tem razão. Entra a fé, entra a obediência. Pedro olha para Jesus e diz assim: Jesus, é um absurdo o que o Senhor está pedindo, não tem lógica, mas como foi o Senhor quem falou, como é a sua palavra, sobre a sua palavra nós iremos obedecer. E o que a história diz? A história diz no versículo 6: isto fazendo o quê? Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Paciência, espere o seu momento. Segundo, mesmo que seja ilógico, irracional, obedeça a palavra de Deus. Tenha fé. Agora entra a terceira lição da história. Olha só no versículo 6. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Amém? Olha o milagre acontecendo. Aquele dia, quando amanheceu, estavam vindo homens fracassados, homens frustrados, homens sem esperança. Mas agora, por eles terem aprendido a ter paciência, a esperar o momento certo, por eles terem aprendido a obedecer a palavra de Deus, eles conseguem agora enxergar um milagre de forma palpável, de forma visível. Agora eles começam a puxar, e aquelas redes começam quase a serem rasgadas, porque haviam muitos peixes, e agora eles começam a gritar, chamam os seus amigos, chamam os seus companheiros. Ei, amigo, Deus quer fazer um milagre na sua vida, amém? Deus tem uma bênção especial para você, amém? Assim como Deus fez um milagre na vida daqueles homens, numa pesca maravilhosa, Deus também quer fazer um milagre na sua vida. Creia. Mas, amigo, agora entra a terceira lição. A terceira lição.
Quando Pedro recebeu o milagre juntamente com o seu irmão, juntamente com os seus amigos, bênção, quando é bênção, tem que ser compartilhada. Algumas vezes nós recebemos ou queremos a bênção de Deus, mas a gente fica com as duas mãos para o céu e a gente começa a pedir o milagre, a gente começa a pedir a bênção, mas quando a gente recebe, a gente se fecha, não estamos dispostos a compartilhar aquilo que Deus nos deu. E olha a grande lição dessa história. Pedro estava ali com os braços abertos, eles recebem a bênção, mas ao mesmo tempo eles estendem essa bênção aos outros. A história, repito no versículo 7, eles chamam os companheiros: ei, vem cá, vem nos ajudar. Eles chamam os seus amigos, e agora todos aqueles outros barcos ficam cheios. Você percebeu? A bênção, quando é bênção, tem que ser compartilhada. Quando você recebe uma bênção de Deus, mas quando você segura para si, olha aqui para mim, isso é maldição. Bênção só é bênção quando é compartilhada. E olha a bênção aqui, Pedro recebendo a bênção, um milagre, mas ele também estava disposto a estender, a abençoar outros pescadores, que talvez também naquela noite não haviam pescado nada. Amigo, agora eu gostaria de chamar a sua atenção para a quarta, última lição da história. Acompanha comigo no versículo 8 em diante, diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Olha que interessante. Aqueles homens naquela manhã precisavam de uma bênção. Naquela manhã eles estavam em busca de uma bênção. A bênção para eles ali, de forma palpável, eram peixes. Mas logo depois, eles receberam aquela bênção. Eles compartilharam aquela bênção, mas ao final, a quarta e última lição, eles entenderam que o doador é maior do que a bênção. Percebe? Percebe? Eu fiquei lendo esse versículo 11 e eu falei assim, mas não é possível. Eles eram pescadores, eles precisavam de peixe, eles pegam muito peixe, e talvez se fosse eu nessa história, diria para Jesus assim: Jesus, muito obrigado, agora eu estou rico, porque o tanto de peixe que eu tenho eu ganhei o resto do ano, eu posso ficar tranquilo o resto do ano, porque o resto do ano eu não vou ter crise, porque essa bênção não somente me abençoou, mas abençoou essas pessoas. Jesus, muito obrigado. Olha, quando eu precisar, eu vou entrar em contato, viu? Qual é o seu telefone, Jesus? Porque quando eu estiver precisando, eu vou te ligar. Amigo, olha aqui. Naquele dia, a maior transformação que aconteceu não foi apenas eles verem peixes aparecendo, mas a maior transformação foi no coração, porque a partir daquele dia eles tiveram uma vida com propósito. Pastor, o que é uma vida com propósito? É alguém diante das dificuldades, ele entende que não há o que temer, porque ele tem um Deus que tudo pode. Vida com propósito é aquela pessoa que mesmo diante das dificuldades, ou mesmo diante de uma grande bonança, ela percebe que aquela bonança não é maior do que o doador. Uma vida com propósito é de alguém que entende que as bênçãos não podem ser tomadas no lugar de Deus. Aqueles pescadores perceberam que muito mais do que as bênçãos, eles queriam a partir daquele dia ter um encontro, ter um compromisso com aquele que tudo pode dar. Eu queria repetir uma frase que alguns dias eu já tenho falado para você nessas transmissões: a dádiva não é maior do que o doador. Amigo, Deus pode dar bênção para você. Talvez você já esteja recebendo as bênçãos de Deus, mas eu queria que você entendesse que o seu relacionamento com Deus não pode estar ligado apenas às bênçãos que Ele pode te dar. O seu relacionamento com Ele precisa ser real. O seu compromisso com Ele precisa ser diário.
A dádiva que você possui não pode tomar lugar do doador. Talvez eu esteja falando para alguém que, assim como Pedro, assim como aqueles pescadores, querem a partir de hoje ter uma vida com propósito. Talvez eu esteja falando para alguém que está passando por dificuldades, esteja passando por lutas, não sabe mais o que fazer, não sabe mais a quem recorrer. Amigo, Jesus pode resolver o seu caso. Jesus está atento à sua necessidade. Paciência. Talvez eu esteja falando para alguém que precisa obedecer a palavra de Deus. Você quer ver um milagre acontecer na sua vida? Você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Pastor, mas não tem lógica. Amigo, muitas coisas não possuem lógica, não tem razão, mas creia. Obedeça. Se Deus te pediu, é porque Ele sabe qual é o melhor. Eu lembro quando eu estava na faculdade, e certa vez nós estávamos ali estudando a matéria com o professor no livro de Levíticos, no capítulo 11, quando fala a respeito dos animais. E certo aluno levantou a mão dizendo assim: professor, mas a ciência hoje diz de alguns animais que não são impuros mais. Como assim? Como é que nós explicamos? Parece que o pedido que Deus nos faz não tem tanta lógica. E naquele dia eu aprendi algo que marcou a minha vida e eu tenho tentado seguir. O nosso professor olhou para nós e disse assim: eu queria que vocês fossem ao final do capítulo 11 de Levíticos. E eu falei: agora vai ter uma resposta, agora eu quero ver, agora ele vai provar. E aí o final do capítulo 11 de Levíticos diz assim: eu peço isso para vocês, porque eu sou santo e vocês precisam ser santos assim como eu sou. E eu fiquei olhando, eu falei: agora, o que meu professor vai falar? E ele olhou para nós e disse assim: tem coisas que não tem lógica, tem coisas que não há razão, mas se Deus pediu, obedeça a sua ordem. Talvez eu esteja falando para alguém que precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que já tem sido grandemente abençoado, mas até hoje pela manhã, as bênçãos que você tem recebido, você tem segurado para você, você tem sido avarento, você tem sido egoísta, você tem se esquecido daquelas pessoas que estão ao seu redor. Talvez nessa manhã eu preciso falar para alguém que precisa pegar essa bênção que Deus te deu e precisa compartilhar com aqueles que carecem. Há tantas pessoas no momento de crise, assim como nós estamos passando agora, que precisam de um alimento, que precisam de uma palavra amiga, que precisam de certos recursos. Bênção só é bênção quando é compartilhada. Talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã, assim como eu, quer ter uma vida com propósito. Talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã que ainda não achou o propósito da sua vida. Talvez você tenha ido até Deus, buscado bênçãos e tenha deixado Deus de lado. Mas nessa manhã você entendeu que, assim como aqueles homens deixaram de ser pescadores, porque agora tinha algo mais especial na vida deles, porque Jesus tinha transformado o coração deles. Eu quero falar para você também, querido amigo, que Jesus pode transformar a sua vida. No sábado passado nós tivemos o batismo da Crislaine. Eu fiquei muito feliz por fazer o batismo da Crislaine, para que ela pudesse ter uma nova vida, ser transformada. E eu fiquei feliz também que nessa semana algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo: pastor, eu também quero tomar a decisão de um batismo assim como a Crislaine tomou. Talvez eu esteja falando para alguém que precisa tomar essa decisão, que precisa deixar tudo para trás e seguir a Jesus de maneira completa. Ei, que tal você tomar essa decisão agora, nesta manhã? Que tal você levantar onde você estiver? Se você está na cama deitado com o celular na mão, se você está no sofá aí na televisão, eu gostaria neste momento de convidar você a ficar em pé, num ato de fé, num ato de compromisso, dizendo: Jesus, estamos juntos, eu não quero deixar o Senhor mais, eu quero deixar tudo para trás, eu quero deixar tudo que tem me impedido de seguir de maneira completa, porque a partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa. Se essa for a sua decisão, fique em pé, porque eu gostaria de orar com você. E se o mar não abrir? E se o faraó alcançar você?
Qual será a sua decisão? Que a sua decisão nesta manhã possa ser uma decisão de fé. Eu estou com Deus, não largo mais. Feche seus olhos e vamos falar com Ele. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos pedir uma bênção ao Senhor nesta manhã, sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Mas nos ensina, Senhor, a cada momento, em meio às dificuldades, a termos paciência, a esperar o momento certo. Nos ajude, Senhor, a obedecermos a Tua palavra, custe o que custar. E nos ajude, Senhor, a nos livrarmos desse coração avarento, egoísta, que possamos pegar as bênçãos que o Senhor tem nos dado e compartilharmos com aqueles que não têm, com aqueles que carecem. Querido Pai, que possamos nesta manhã entender de uma vez por todas que a dádiva não é maior do que o doador. Para que a nossa vida possa ser uma vida de propósito, precisamos ter um compromisso completo com o Senhor. Talvez alguém, Senhor, nesta manhã, neste momento da oração, está tomando a decisão de deixar tudo para trás e te seguir de todo o coração. Talvez nessa manhã, Senhor, levantou pessoas na frente da tela, do celular, da televisão, tomando a decisão de um compromisso de batismo, de um compromisso de consagração, de um compromisso de fé, e vai esquecer tudo para trás e vai seguir o Senhor, tendo uma vida com propósito, uma vida de paz, uma vida de esperança. Querido Pai, abençoa essa pessoa. Eu não sei onde ela está, o que esteja fazendo, mas por favor, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor está atento a toda necessidade, e por favor, Senhor, atente a esse coração aflito, escuta este clamor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, transforma a nossa vida e nos dê paz. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, muito obrigado por nos acompanhar. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, que você tenha um restante de sábado abençoado e que Deus possa cuidar de você, cuidar da sua família e sempre proteger o seu lar e as pessoas que você ama. Um grande abraço e até logo. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir,
consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar,